Boa noite, pessoal. A aula passada, aliás, ontem, seria aula virtual, né? Em virtude de um problema técnico, não consegui fazer a videochamada, então estou postando hoje o videozinho da explicação da disciplina que eu iria passar ontem. Claro que um pouco mais resumido, porque iria ter a interação da galera, né? Então agora eu vou passar só uma revisãozinha básica dos exercícios. O que vai acontecer? A próxima aula seria a prova. Mas como teria aula dia 29 e 30, segundo o calendário acadêmico, eu vou fazer 29, uma revisão novamente desses exercícios que eu postei hoje. Vou corrigir os exercícios da aula passada, das outras duas aulas, né, do dia 8 e dia 15. Vou corrigir o exercício da aula passada, dessa aula agora, né? E tirar as dúvidas de quem tiver dúvida. E no dia 30, no sábado, eu deixo a prova postada lá para o pessoal fazer. Tá? Ou até mesmo na sexta-feira, daí essa semana a gente vai conversando e vamos decidir isso. Sobre o PIS e COFINS. Bom, eu não tinha mostrado os cálculos do PIS e COFINS, basicamente eu só tinha feito um vídeo explicando como é que calcula, né? Então eu vou fazer agora um cálculo bem simplesinho de uns dois exercícios das outras aulas, só para vocês terem uma noção de como funciona. Vou compartilhar aqui uma planilha. Essa planilha aqui é a planilha em que, por exemplo, posso utilizar para fazer o cálculo do PIS e da COFINS. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, lembrando que sempre que eu falo em PIS e COFINS, o PIS e COFINS ele é de apuração, tanto o PIS quanto a COFINS são de apuração mensal. Então, assim, a apuração vai ser sempre dentro do mesmo mês. Então, janeiro eu apuro janeiro, fevereiro eu apuro fevereiro, março eu apuro março. Por exemplo, no dia 8, eu postei um exercício lá, o exercício 1 fala sobre efetue a apuração do valor devido a título de PIS com base no regime cumulativo relativamente ao mês de janeiro de 2019, com base no quadro que foi postado. Então, em janeiro de 2019, a empresa teve teve algum faturamento. Então, vou colocar aqui janeiro de 2019 para fazer o cálculo. A empresa tem atividade de revenda de mercadoria e serviço de transporte, segundo um quadro que eu tenho aqui. O que acontece? O que é a receita tributável? O que é a base de cálculo para mim calcular o PIS e COFINS? A base de cálculo do PIS e COFINS é toda a receita da empresa. A receita que a empresa tem, então, tanto de venda de mercadorias, quanto de produto industrializado, quanto de serviços prestados, quanto de receita financeira. Então, qualquer tipo de receita que a empresa tenha se torna receita tributável do PIS e COFINS. Claro que existem algumas exceções, né? Como quando a receita é tributada a alíquota zero do PIS e COFINS, ou quando a tributação ela é monofásica, que então o PIS e a COFINS ele se torna zero naquele momento da venda no comércio, né? Então aqui a empresa ela tem revenda de mercadorias e serviço de transporte. A revenda de mercadorias ela fatura 1.542.345. E no serviço de transporte, 100.984. O que acontece? Para fins de cálculo de PIS e COFINS, eu não preciso ter separado, eu posso ter ele somado. Por quê? Porque os dois valores constituem a base de cálculo do PIS e COFINS. Ou seja, eu não tenho uma diferença, ele é a base de cálculo e a alíquota é a mesma, então eu não preciso fazer ele separadamente, eu posso fazer todos os dois juntos. Ou seja, a minha receita bruta em janeiro foi de 1.643.329. Com as deduções que eu tive, as deduções, eu tive devolução de venda de mercadorias no valor de 8.990, e eu tive descontos incondicionais do transporte. Lembrando que sempre que eu tiver descontos incondicionais, tanto a devolução, quanto os descontos e quanto os cancelamentos são deduções da receita, ou seja, eu posso abater da minha receita bruta tributável, eu vou diminuir ela. Nesse caso, então, eu tenho de deduções aqui 9.999,84. Então, a minha base de cálculo se torna 1.633. Aplicando uma alíquota de 0,65%, meu valor de imposto vai dar 10.616,64. E está pronto o cálculo do PIS.
Se eu fosse utilizar essa mesma base para cálculo do COFINS, eu iria colocar a mesma forma aqui embaixo, teria as deduções e aplicaria a alíquota de 3%. Por que isso? Porque assim, ó, sempre no cálculo do lucro presumido, a alíquota do PIS é 0,65% e do COFINS 3%, exceto a receita financeira. Se eu tiver receita financeira, a alíquota do PIS, aliás, do COFINS vai ser 4% e do PIS vai ser 0,65%. Então, somente sobre a receita financeira. Naquele caso, se eu tiver a receita de venda, de mercadoria, de serviço prestado, de qualquer outro tipo de serviço, eu iria utilizar uma base de cálculo, vamos dizer assim, eu iria utilizar a base de cálculo da venda, né? E utilizaria a alíquota de 0,65% e 3%. E para a receita financeira, eu utilizaria a 0,65% no PIS e 4% no COFINS. Certo? Então, assim, seria mais ou menos seria esse o cálculo do PIS e da COFINS, vamos dizer assim, para fins de apuração deles. Então, sempre lembrando que ele é mensal, né? Vamos ver aqui um outro exercício aqui que tem alguma coisa um pouquinho diferente. Ó, o exercício número 3 do dia 8, eu tive lá um descontos condicionais sobre a revenda. O que é esse desconto condicional? É aquele que eu condiciono algum fator. Olha, eu vou te dar desconto se tu pagar antecipado o teu boleto. Esse é um desconto condicional. Pode ser abatido como deduções da receita? Não, esse não pode. Somente o incondicional. Vamos ver aqui. O exercício 6 do dia 8. Eu tive revenda de mercadorias com tributação normal, revenda de mercadoria monofásica e revenda de mercadoria alíquota zero. São 3 meses de apuração nesse exercício. Ele diz que eu tenho outubro, novembro e dezembro. Então, a primeira coluna, revenda de mercadorias, essa eu considero como normal. Então, sempre que não tiver dizendo se é monofásico, se é alíquota zero, considero ela como sendo tributada. Eu tenho revenda de mercadoria monofásico e revenda de mercadoria alíquota zero. O que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. O primeiro mês é outubro de 2019. O meu faturamento nesse mês foi de revenda de mercadoria normal 15.254,60. Não falo em deduções, então aqui não tem deduções. Eu só teria mais a revenda de mercadoria monofásica e a revenda alíquota zero. O que vai acontecer nesse exemplo? Eu tenho de revenda monofásica 8.784,90. Mas aqui está dizendo que a empresa é um comércio. O que acontece? Se é uma revenda e ela é monofásica, o produto, ele já foi tributado na fonte. Ou seja, nessa revenda não vai ter tributação. Então, eu esqueço tributação para o PIS e para a COFINS. Eu tive também revenda de mercadoria alíquota zero, no valor de R$5.000. Somo nessa base de cálculo? Também não, porque a alíquota é zero, ou seja, não vai ter cálculo de PIS e COFINS. Então, o cálculo de PIS e COFINS para outubro daquele mês é somente da revenda de mercadorias que é tributada, que é do 15.254,60. Então, para esse cálculo, vai ficar assim, outubro vai ficar 15.254,60, aplico 0,65% e tenho o valor do PIS, deu 99,15. Para fins de cálculo do COFINS, eu aplico a mesma base de cálculo, não tem deduções, 3% de alíquota, 457,64. Isso para o mês de outubro. Novembro e dezembro eu vou repetir o mesmo passo. Vou calcular somente sobre a receita que é tributável. As outras duas, monofásico e alíquota zero, eu não faço cálculo. Então, assim, o PIS e COFINS, eles são bem simples. O cálculo só tem que lembrar desses fatores, né? Se eu tiver monofásico, alíquota zero, suspensão, substituição tributária na revenda, eu não calculo, só calculo sobre a parte tributada. E lembrar que, por mais que eu dê 3, 4 meses, que eu tenha lá nos exercícios, às vezes 3, 4 meses de faturamento, eu tenho que fazer ele sempre separado. Por quê? Porque o cálculo é mensal. Certo? Então, para cada mês eu faço um cálculo diferente. Então, eu vou pegar um outro exercício aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de noção sobre o imposto de renda e a contribuição social.
Bom, o imposto de renda e contribuição social, eles são calculados com base... Deixa eu pegar aqui a tabelinha de... Vou compartilhar a tabela com vocês de alíquotas. Com base nas alíquotas. Então, para o imposto de renda e a contribuição, como eu falei no vídeo passado, eu tenho que apurar primeiro um percentual de presunção, que é esse percentual que tem aqui, ó. Ou seja, sobre a minha receita bruta trimestral, agora o imposto de renda e a contribuição, o imposto é trimestral, então eu tenho que pegar os meses, sempre agrupado de 3, lembrando que são janeiro, fevereiro e março, os 3 meses, primeiro trimestre, segundo trimestre, abril, maio e junho, segundo trimestre, julho, agosto, setembro, terceiro trimestre, outubro, novembro e dezembro, quarto trimestre. Sempre dessa forma. Então, eu vou ter alguma vez que o trimestre vai ser março, abril e maio? Não. O trimestre vai ser sempre terminado em março, junho, setembro e dezembro. Sempre dessa forma. Pode acontecer de ter um trimestre com menos meses? Pode. No encerramento da empresa, a empresa fechou, por exemplo, em novembro. Ela vai ter apuração do trimestre de outubro e novembro. A empresa abriu em maio. Ela vai ter, então, apuração de maio e junho desse trimestre. Então, sempre lembrando que vai ser sempre dessa forma. São os únicos casos em que a empresa vai ter um trimestre menor do que 3 meses. Ou, aliás, um período de apuração menor do que o trimestre, que seriam 3 meses. Vou pegar a soma das receitas da empresa e aplicar o percentual de presunção conforme essa tabela. Ou seja, se eu tenho revenda de combustível, determinada operação referente à revenda de combustível, eu aplico um percentual de presunção sobre a minha receita de 1,6% e sobre a alíquota, e depois eu aplico a alíquota do imposto de renda, que vai ser sempre 15%. Mesma coisa para mercadoria, para revenda de mercadorias em gerais e indústrias, 8%. Serviços hospitalares, 8%, e assim vou indo fazendo a aplicação da presunção. Sempre dessa forma. Então, pego a receita do trimestre, somo esse percentual, aliás, faço vezes esse percentual da aplicação dessa tabela, então vou ali, procuro, eu quero achar a presunção, a base de presunção, é a receita. Olhe qual atividade que a empresa tem. Aliás, ela pode ter mais de uma atividade. Por exemplo, ela pode ser serviço e comércio. Se ela for serviço, ela vai estar aqui na base de presunção 32%. Se ela for comércio, vai estar aqui no 8%. Se ela for os dois, a receita de comércio do trimestre 8%, a receita de serviço 32%. Ela é comércio, ela é um posto de combustível que ela tem. Então, a venda de combustível, a venda da conveniência e a venda e mais a prestação de serviço lá de lavação, borracharia ou algum outro serviço. O que vai acontecer? A minha revenda de combustível, vou utilizar 1,6% para a base de presunção. A minha revenda da conveniência, 8%. E a minha revenda de serviço, e a minha venda de serviços, prestação de serviço, 32%. E, por fim, aplico 15% em todas as bases que eu encontrei. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando eu explicar para vocês ali num exercício. Bom, o que mais que eu tenho aqui? No imposto de renda, eu ainda posso ter um adicional do imposto de renda, que é aquele valorzinho de imposto que vai estar, vamos dizer assim, dentro do trimestre, toda a base de cálculo, certo? Depois de eu pegar a minha receita, aplicar a presunção, e se passar de 20 vezes a quantidade de meses do trimestre, ou seja, aliás, do período de apuração, que geralmente é o trimestre, 20 vezes a quantidade de meses dá 60 mil. 20 mil, aliás, vezes a quantidade de meses, 3, dá 60 mil. Se a minha base de cálculo for maior do que 60 mil, além do 15% que eu aplico sobre todo a minha base de cálculo que eu tenho depois da presunção, eu também aplico 10% sobre o excedente. Então, por exemplo, eu peguei a minha receita, fiz vezes a minha presunção, achei um valor de base, 70 mil. Tive 3 meses de período de apuração, um trimestre. 3 vezes 20, 60 mil. Vou pegar os 70 mil menos os 60, me sobrou 10 mil. Sobre os 70 mil, eu aplico 15 sempre, porque é o cálculo do imposto de renda. E sobre o 10, que foi excedente da base de cálculo, eu vou aplicar 10% também.
Então, além do 15%, eu aplico mais o 10%. Outra situação que pode acontecer, uma empresa que for exclusivamente serviço geral, por exemplo, sei lá, uma borracharia, ela só é borracharia, ela não revende nada, ela só presta serviço. Se ela faturar dentro do ano menos do que 120 mil, a base de presunção, a alíquota de presunção, ela diminui de 32 para 16. Eu posso aplicar 16% ao invés de 32. Porém, se dentro daquele ano ela vinha aplicando 16 e ela passar do 32, ela vai ter que recolher até o final do ano essa diferença dos outros 16 que faltaram ser calculado. Então, assim, sempre que uma empresa tiver um faturamento menor que 120 mil, ela pode utilizar uma empresa de serviço, puramente de serviço, tem um faturamento menor que 120 mil no ano, ela pode aplicar 16% como alíquota de presunção. Mas isso se ela for puramente de serviço. Se ela for serviço comércio, serviço e transporte, serviço, aliás, em indústria, ela não pode utilizar essa redução. Se ela for única e exclusivamente fatura menos que 120 mil no ano, ela pode usar o 16% para o imposto de renda, ao invés do 32%. Só que tem que tomar cuidado, porque se ela passar dos 120 mil, ela vai ter que recolher essa diferença de 32%, do 32% que ela deveria ter recolhido. E para a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Bom, o que eu tenho de diferença aqui? A tabela é um pouquinho menor. Basicamente, todas as receitas que não são serviços são aplicado o percentual de presunção de 12%. A alíquota da contribuição é sempre 9%. Ou seja, serviço 32% e o que não é serviço, 12%. Depois aplica o 9% para achar a CSLL. Basicamente isso. Não tem adicional, certo? O adicional é único e exclusivamente do imposto de renda. Aquele percentual de redução lá de uma empresa puramente de serviço lá só serve para imposto de renda, a contribuição vai utilizar a alíquota de 32%. Basicamente dessa forma. Vamos de novo então para um cálculo agora. É um cálculo um pouco mais simplesinho para vocês. No exercício do dia 15, eu passei alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, Ferialdo, que é o primeiro exercício, né? Dono de uma mercearia que é tributada pelo lucro presumido. Sabe-se que iniciou as atividades no dia 7 de novembro de 2015, né? E pede-se para ele apurar o valor do imposto de renda a recolher, né? Depois a gente calcula todos os impostos também, né? Então, ele começou, então, em novembro de 2015. Então, eu quero fazer o cálculo do imposto de renda. O que acontece aqui nesse caso? A empresa começou em novembro. Então, eu já tenho que começar a cuidar de uma coisa. Outubro de 2015, ela não teve faturamento, certo? Então, ela não teve nada de faturamento nesse mês. Ela só teve em novembro de 2015 e dezembro. Apesar de que no exercício eu aponto novembro, dezembro e janeiro. Porém, janeiro eu não posso utilizar para fechamento do trimestre. Por quê? Porque eu quero saber quanto que ele vai pagar no quarto trimestre de 2015. Quarto trimestre é referente a outubro, novembro e dezembro. Outubro eu não posso calcular, porque a empresa não existia. Eu vou utilizar então só novembro e dezembro. Então, vamos lá. Ela tinha uma receita de venda de mercadorias de 455.321. Ela teve devoluções, né, e descontos condicionais e incondicionais. Eu só posso diminuir as devoluções e descontos incondicionais. Nesse caso, 307,20, que é a soma do 254 mais o 73,20. Mesma coisa para, aliás, desculpem, aqui a receita tributável é 217.943,20. 455 é de dezembro. Para fins de deduções, eu também só utilizo as devoluções de descontos incondicionais em dezembro também, 1.085. Então, eu tenho base de presunção, é a minha receita bruta menos as deduções. Eu tenho uma base de presunção. Então, aqui agora, eu tenho aqui a minha base de presunção, que é a soma dos dois períodos, 670 mil. A minha alíquota de presunção, como é o comércio, e eu já sei que é o comércio, 8%.
8% sobre 670 mil dá uma base de cálculo de 53 mil. A alíquota de imposto de renda é 15%, dando o valor de imposto de R$ 8.000. Bom, agora eu preciso saber uma coisa. Qual foi a minha base? Aqui é a minha base de cálculo, vamos dizer assim, depois da presunção, para mim saber se tem adicional do imposto de renda. Primeira coisa, eu preciso saber quantos meses eu tive nesse trimestre. Bom, quantos meses eu tive? Eu tive só novembro e dezembro, porque a empresa abriu em novembro. Então, nesse caso, eu vou fazer 2 meses vezes 20 mil, 40 mil. A minha base de cálculo, esta base de cálculo aqui, 53, é menor ou maior do que o 40 mil? É maior, portanto, eu tenho um adicional do imposto de renda, que é a base de cálculo menos o 40 mil. O que excedeu, então? O que excedeu foi 13 mil. Sobre esse 13 mil, eu aplico 10%, que dá um valor de imposto de R$ 1.366,98. Soma os dois valores e o valor do imposto de renda devido é R$ 9.417,44. Se eu fosse calcular a contribuição social sobre este período, eu teria a mesma base de presunção. A minha alíquota de presunção, como é comércio, 12%. Teria uma base de cálculo de R$ 80 mil. A minha alíquota de imposto da contribuição social é 9%. Portanto, um valor de imposto de R$ 7 mil. Vejam bem, não tem um adicional de imposto de renda, não tem adicional de contribuição social, somente o valor da contribuição. Então, nesse caso, eu iria ter somente esse valor. Vamos ver um outro exemplo um pouco mais complexo para vocês. Pessoal, nesses exemplos que eu passei para vocês, todos eles têm o cálculo de PIS e COFINS também para fazer. Então, assim, ó, vamos lá. Se eu fosse fazer o cálculo do PIS e COFINS aqui, eu iria somente calcular referente a novembro e dezembro. Por exemplo, eu iria pegar aqui novembro e dezembro, iria fazer o cálculo de cada um e, lembrando que não somo. Por quê? Porque os valores são mensais, portanto, não há soma de valores aqui, né? Sempre lembrando muito bem disso, porque é um caso muito comum das pessoas errarem, principalmente na prova, né? Claro que se for fazer esse cálculo na vida real, tu não iria fazer dessa forma, né? Tu iria fazer o cálculo mensal do PIS e COFINS. Mas na prova errar e fazer o cálculo somado dos dois. Então, assim, ó, PIS e COFINS, se eu for calcular nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, eu não vou somar eles. Eu tenho que deixar ele separado, calculado mês a mês. Só que para o imposto de renda que eu faço o cálculo separado, né? Que eu faço, aliás, que eu faço ele somado. Então, lá para fins... Por quê? Porque é o trimestre, a apuração trimestral, né? Lá em cima é mensal. Então, essa é uma diferença, essa é uma das maiores diferenças que nós temos dentro desses cálculos, né? Aqui eu tenho um outro exercício, o exercício 6 do dia 15, onde que fala para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Eu gostaria de frisar um pouquinho, porque aqui é um caso um pouquinho diferente. Eu tenho uma revenda de combustível, certo? E na revenda de combustível, ela tem um pouco de diferença na forma de fazer os cálculos da empresa. Vamos lá então. Bom, primeiramente, o cálculo é referente a janeiro de 2016, fevereiro de 2016 e março de 2016. Bom, exatamente o primeiro trimestre referente a 2016. Os valores de receita, então vamos lá. O que nós temos de receita aqui? A primeira coluna que nós tínhamos aqui é referente a venda de combustível.
monofásico. Valores. A segunda tabela é venda de mercadoria. Valores. E o terceiro é serviços de lavação, um serviço geral, com os seguintes valores. Bom, vamos lá então. O que eu preciso fazer aqui para fins de cálculo do PIS e da COFINS primeiramente? Bom, primeiramente, vamos só identificar quais são os meses de apuração. Então, esses são os meses de apuração. Eu primeiro preciso saber o seguinte. Bom, venda de combustível é monofásico, ou seja, para a questão de PIS e COFINS eu não apuro. Eu tenho, então, venda de mercadoria, que é uma venda normal, tributada, e eu tenho um serviço, que também é tributado pelo PIS e COFINS. Por quê? Porque lá na legislação fala que o serviço ele é tributado e a venda também pode ser tributada. Como aqui eu tenho uma identificando que ela é monofásica, subentende-se que as outras, então, como não fala nada, são tributadas. Então, tanto a venda quanto o serviço são tributados. Nesse caso, para mim calcular, então, o imposto de renda, eu vou pegar a segunda. Para mim calcular o PIS e COFINS, eu vou pegar a segunda e a terceira coluna. Então, eu tenho uma receita bruta no primeiro mês de 90.351,10, sem deduções. Segundo mês, 75 mil. Terceiro mês, 95 mil. Então, o cálculo do PIS está pronto. Eu somo a tabelinha, as últimas duas colunas, né? Referente ao mês, 84 mil com 5, 64 com 10 e 86 com 8. Mesma coisa para o COFINS também, né? Mesma coisa para o COFINS. Então, tenho fechado. Lembrando que preciso fazer sempre separado mês a mês. Então, janeiro, somo janeiro e aplico a alíquota. Fevereiro, somo fevereiro, aplico a alíquota. Março, somo as duas colunas e aplico a alíquota. Lembrando de novo, combustível não utilizo aqui no PIS e COFINS, por quê? Monofásico não utilizo. Agora vamos para imposto de renda e contribuição social. Vamos pegar essa tabelinha aqui de cima. Vamos trazer ela aqui para baixo. Ficar um pouquinho mais fácil de identificarmos. Só um minutinho, gente, tô tentando aqui fazer um pouquinho mais entendível. Vamos lá, então. Tem os valores aqui. O que vai acontecer? Primeira coisa que eu preciso ver aqui. Para o imposto de renda, bom, eu tenho os 3 casos separados aqui. Primeiro, eu preciso saber o que é comércio e indústria. Bom, comércio e combustível é comércio também. Porém, eu tenho uma alíquota específica só para comércio e combustível, que eu vou utilizar aqui embaixo. Então, vamos lá. Janeiro de 2016, fevereiro de 2016, março de 2016. Mesma coisa nos exemplos de baixo. Então, para comércio, eu vou pegar a tabela do meio. 84, 530, 503 com 50, 64, 465 com 23, 86, 602 com 80. Tem deduções? Não. Alíquota de presunção para o comércio, 8%, base de cálculo, alíquota de imposto de renda. Mesma coisa, agora o combustível.
Por quê? Porque, assim, apesar do combustível, a revenda de combustível ser um comércio, eu tenho na legislação algo que me diz que a alíquota é diferenciada para esse caso aqui, a alíquota de presunção. No caso da alíquota de presunção aqui é 1,6%. Ou seja, ao invés de eu utilizar o 8% do comércio, eu utilizo 1,6%. Então, essa é a diferença. Para a alíquota de imposto de renda, 15%. Então, somente a alíquota de presunção é diferente. Por isso, eu preciso separar essas receitas. Vejam bem, não tem nada a ver com o monofásico, certo? A revenda de combustível que é diferenciado. Então, assim, mas ali está dizendo que é monofásico, não tem por que é monofásico? Não. Por exemplo, dentro dessas vendas de mercadorias, eu posso ter venda de bebida fria, eu posso ter uma venda de cigarro, eu posso ter, deixa eu pensar aqui outra coisa, uma venda de autopeças, que eles são monofásicos do PIS e COFINS. O monofásico é só para cálculo do PIS e COFINS, não para o imposto de renda. Ou seja, isso eu só posso, então eu não posso confundir esse tipo de coisa. Quando existe a palavra monofásico no exercício, tem que se lembrar que ele é único e exclusivamente para entender o cálculo do PIS e do COFINS. Monofásico quer dizer que PIS e COFINS já foi retido na fonte. Para questão do imposto de renda e contribuição, o monofásico não faz a menor diferença. Então, eu ainda tenho o serviço para me colocar. 5.846,60, 10.874,60, 8.447,60. Então, já tenho todos os meus valores de serviço. A alíquota do serviço, como é um serviço de lavação, um serviço geral, 32%. A alíquota de imposto de renda, 15%. Então, fechou um imposto de renda para cada um dos valores. O que eu preciso ver agora? Número de meses vezes 20. Quantos meses eu tive? 3 meses, 60 mil. O que vai acontecer agora? Eu preciso ver se a soma dessas bases de cálculos aqui, essa coluna de base de cálculo, dá mais do que 60 mil. Somo eles tudo aqui, deu 66 mil. O que eu vou fazer agora, então? Vou pegar esses 60 mil menos. Aliás, vou pegar cada um deles e vou diminuir os 60 mil. Deu 6 mil reais. Esses 6 mil reais de diferença, que é a soma das bases de cálculos menos os 60 mil, que é o limite para adicionar o imposto de renda, deu 6 mil. Aplico 10% sobre esses 6 mil, 600 reais, somo todos esses valores, deu um imposto de 10.690,84. Vou levar tudo isso aqui para baixo, para a CSLL, para nós fazermos o cálculo dela. Para fins de CSLL, vocês vão perceber que eu tenho aqui somente comércio, indústria e serviço. Eu não tenho como aqui o imposto de renda, comércio, indústria, combustível e serviço. Por que isso? Porque a CSLL ela é um pouquinho diferente do imposto de renda. Ela não tem a necessidade de separação do combustível. O combustível, para fins da CSLL, ele entra junto com o comércio. Ou seja, a base alíquota de presunção é a mesma, 12%. Então, assim, ela não faz distinção se a minha atividade de comércio é um comércio normal ou se é comércio de combustível. Portanto, eu somo a venda de combustível com a venda de mercadoria e separo o serviço. Primeiro mês, então, 930,066,50. Segundo mês. Terceiro mês. Já tenho a minha alíquota de presunção, a minha base de cálculo e a minha alíquota final. Então, agora, para mim fazer o cálculo do serviço, né, 5.847, 10.874,60 e 8.447,60.
32%, alíquota 9%, valor da contribuição social de 30.176,80. Pessoal, assim, algumas perguntas que podem surgir, por exemplo, para vocês responder. Por que a alíquota do serviço, por que a base de cálculo, depois de apresentada a alíquota de presunção, para o imposto de renda e para a CSLL de uma empresa de serviço é a mesma? Bom, aqui está a resposta, certo? Eu faço muito essa pergunta em prova e o pessoal erra essa pergunta. Vejam bem, aqui é o cálculo do imposto de renda aqui em cima, certo? Eu tive a minha receita bruta do serviço, apliquei a alíquota de presunção, achei a minha base de cálculo, 8 mil. Aqui embaixo, para a contribuição social, minha receita bruta, 32%, achei a base de cálculo, 8 mil. Por que as duas são iguais? Explicação bem simples. Porque utiliza-se a mesma alíquota de presunção, tanto para imposto de renda quanto para a contribuição social. Uma pergunta bem simples, mas muita gente erra, certo? Questão de percepção, então, do cálculo. Então, assim, pessoal, é mais ou menos isso. Dúvidas? Vocês podem me perguntar durante a semana. Semana que vem, pretendo fazer uma aula, então, de tirar dúvidas com vocês. Espero não arrebentar mais algum cabo de internet aqui no meu bairro, né? Então, pretendo fazer uma aulinha com vocês semana que vem, uma videochamada. E na outra semana, e daí no caso dia 30, a gente faz a prova, no caso no sábado, eu deixo a prova aberta, vocês fazem a prova no sábado, na segunda, eu deixo um prazinho para vocês fazer a prova, certo? Valeu, pessoal, então, obrigado.